É informação, É notícia, papo de podcast. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo de Podcast. E hoje a gente vai ter um bate-papo bem diferente e descontraído. Eu sou Leandro Provenci, especialista de marketing e falo direto da redação da Copercarga. Bom, hoje a gente está no formato um pouquinho diferente para essa primeira edição de 2026. Pela primeira vez, a gente terá um convidado externo para falar um pouquinho sobre um tema que está muito em alta, o mundo das corridas, do bem-estar, do esporte e também como tudo isso se relaciona ao mundo corporativo. E claro, a gente vai trazer um pouquinho sobre o evento na estrada com a Copercarga. E quem sabe aí já role alguns spoilers sobre o evento. Então se preparem para um bate-papo dinâmico e cheio de energia. Você pode acompanhar esse papo e ouvir nas suas plataformas preferidas. Então, seja muito bem-vinda, Lari, e seja muito bem-vindo, Rafa. Eu sou Larissa Casagrande, supervisora de marketing da Copercarga, e já vou passar direto para o nosso convidado se apresentar, ele que está conosco aí para esse grande evento, já foi nosso parceiro aí em vários outros. Bem-vindo, Rafa. Muito obrigado pelo convite, prazer participar do podcast com vocês. Ser parceiro de trabalho, né? Quem organiza eventos esportivos sabe a aventura que é, né? A gente está muito próximo nesses dias que antecedem o evento, durante todo o planejamento. E eu fico muito feliz de ter recebido esse convite, porque é uma oportunidade também, né? A gente falar sobre os eventos de maneira geral, sobre o evento na estrada com a Copercarga que acontece esse ano também. Meu nome é Rafael, eu sou formado em Educação Física, graduado em Educação Física, especialista em Fisiologia do Exercício, e a minha vida toda foi dedicada e profissional basicamente ao esporte, né? Desde a gente tem a FDBK, que é um estúdio de treinamento, que a gente já está aí no mercado esse ano há 18 anos, e também tenho assessoria de corrida como treinador, né? Tenho alguns alunos que eu atendo à distância, presencial, e a gente tem a PIC Experiência ao Ar Livre, né? Que é a ponte que nos traz aqui hoje através da organização de eventos esportivos, né? Que a gente tem atuado com mais ênfase no decorrer dos anos, né? Dentro das atividades esportivas, até pelo crescimento dos eventos esportivos, mas sempre tentando manter, né? A qualidade, a excelência, e entender, né, o quanto esse crescimento precisa ser sustentável dentro da proposta dos eventos esportivos como um todo. Né? Então, acho que a ideia é falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Também, como esporte, sou atleta, pratico corrida, né? Faço ultramaratona de montanha, enfim, já fiz algumas. E hoje tenho iniciado agora a nova preparação para o novo ciclo 2026 de treinamento de novo. É sempre árduo, né? A gente sempre acha que vai ficar mais fácil com o passar dos anos, mas nunca fica. Mas é isso, cara. Eu acho que o esporte é o que conecta aí toda a minha vida profissional como um todo. Show de bola, então sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui conosco. E a gente vai iniciar então nosso primeiro quadro, que é o Comunidade Conectada. Então esse é o momento que a gente vai fazer um bate-papo e é bem livre, vocês podem se complementando, eu vou fazer mais direcionado, mas se o outro quiser complementar, as perguntas podem ficar bem à vontade. E para iniciar, vamos falar um pouquinho de começos. Rafa, como começou a sua história com a corrida e nessa relação de bem-estar de pessoas, tendo tantos projetos e também empresas na área? Sim, minha vida esportiva começou muito cedo, assim. Meu pai é graduado em Educação Física, né, professor de Educação Física também, e eu convivi no meio esportivo por conta disso por muito tempo, assim, né, com ele, e também fui atleta de futsal um período, e sempre tive essa identificação, né, com a atividade física de maneira geral, né. Me aventurei em várias áreas durante a minha formação, e foi fundamental para o meu olhar, né, para as minhas decisões, né, sobre qual carreira seguir com mais ênfase. E iniciei, quando eu parei de jogar, eu senti a necessidade de me manter ativo fisicamente, e recebi um convite de um amigo para participar de uma prova, corrida de trilha. Já fazem isso aproximadamente aí uns 15 anos, talvez mais. E participei, cara, e foi assim, a partir daí foi um outro universo que se abriu, né? Dentro dos métodos de treinamento, da vivência esportiva, é um esporte individual, né? Que acaba dependendo só da gente e tudo mais.
E aí, com isso, foram surgindo insights e ideias que foram complementando os nossos negócios ao longo dessa jornada esportiva com a corrida, o trail run, a corrida de montanha como um todo, né? Então, é um esporte individual que ele exige muitas habilidades e capacidades técnicas que dependem só de você, né? Enfim, mas é importante também, né? Eu falo isso muito para os meus alunos, que eu sinto um pouco essa falta, às vezes, de ter o respaldo de um treinador, porque eu sou treinador também, então tenho buscado conversar com outros treinadores para ter também esse amparo técnico, para entender o quanto é fundamental ter essa orientação, né, básica durante a prática de qualquer esporte, né, não só da corrida. Né? A gente, sendo profissional de educação física, a gente tem a real noção do quanto isso é importante. E também tem sido, assim, uma jornada de muita evolução, assim, né? Não só física, como pessoal, porque você acaba, querendo ou não, né, nos momentos de introspecção, nos treinos mais longos, né, nos momentos de maior resiliência e necessidade mental maior, se desenvolvendo como um ser humano de maneira integral, assim, né? Então, acho que é isso que as pessoas ainda buscam entender um pouco sobre a corrida, da onde vem esse crescimento, mas eu acho que tem muita relação com essa questão pessoal das pessoas conseguirem, junto à melhora da capacidade física em tempos de saúde mental precária, né, conseguir se desenvolver de uma maneira integral a partir da parte mental correndo. Então, acho que também esse é um dos motivos do crescimento da corrida nesses últimos períodos aí. E é muito bacana, até a gente trouxe, né, do percurso... No percurso do sucesso, né? Como o bem-estar impacta resultados, como nome para esse nosso episódio, justamente por isso, por a gente estar relacionando tanto esse mundo do esporte em geral, do bem-estar, com o mundo corporativo, né? Ou como uma coisa tem conexão com a outra, mesmo sem muitas pessoas perceberem. Sim, a gente teve a oportunidade de conversar, né, no projeto, na palestra, né, do projeto da Copercarga, sobre como é o nome do projeto, me reforça. Semana da Inovação. Semana da Inovação, que aconteceu aconteceu final de 2025, né? Então, participando do evento, eu senti muito quais são as necessidades corporativas da instituição como um todo. E o que eu percebo ao longo dessa trajetória, porque na academia e durante a assessoria de corrida você acaba falando com profissionais de diversas áreas. E o anseio é sempre por uma melhora em termos de performance, de resultados, né? De tentar organizar uma rotina que não decaia por conta do estresse de trabalho e tudo mais. Mas o que falta às vezes é também você segmentar um pouco mais as suas tarefas, né? Porque quando a gente fala no percurso do sucesso, você acaba traçando uma linha que é muito difícil você entender as etapas dela, né? E eu tenho sentido que dentro da corrida e dentro da jornada corporativa e tudo mais, a gente precisa ter esses processos claros, as etapas claras e conseguir também organizar as métricas de uma maneira que seja atingível, segura, confortável, sem ter uma autodepreciação. Porque eu sinto muito, às vezes, quando alguns corredores buscam para iniciar o processo de treinamento, iniciarem já com um objetivo muito aquém, né, da sua capacidade física atual, e dentro desse processo não conseguir motivação, nem disciplina, nem repertório suficiente para conseguir dar sequência num treinamento mais específico. Então, eu acho que o papel do líder dentro de uma instituição, né, de uma corporação, ou de um treinador junto aos seus alunos, né, nesse perfil de atividade, é também organizar bem esse percurso para que os processos sejam muito bem organizados e não estejam aqui na capacidade, porque daqui a pouco, por exemplo, quando a gente vai falar especificamente de um corredor e de um objetivo muito distante da condição atual, durante esse percurso pode acontecer lesões, enfim, uma própria desmotivação por perceber a falta de resultados e assim por diante. Então, é algo que eu sempre tento frisar para os alunos assim, e para os meus colegas de profissão e tudo mais, que hoje o profissional de educação física ele tem sido mais um gestor da vida das pessoas, né, em dar esse suporte de organizar a rotina, estruturar ela de uma maneira confortável, observando que está todo mundo corrido, né, a gente percebe um aumento do uso de medicação, né, para ansiedade, depressão e tudo mais. Então, nesse momento, nossa principal função, primeiro, é acomodar essas adversidades e, obviamente, né, implementar, se você for pegar a recomendação médica de qualquer influenciador, de qualquer médico, de qualquer pessoa que esteja recomendando alguma coisa para melhora de saúde, eu acho que o exercício físico está sempre no top da lista de tudo isso, né?
Então, a gente tem atuado dessa forma e é esse o nosso objetivo com todas as nossas áreas de atuação, seja a academia, a organização dos eventos esportivos, assessoria, hoje a loja, é equipar, organizar, né, e estar perto das pessoas, proporcionando meios delas terem uma rotina e uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Já que vocês entraram nesse assunto, acho que as duas próximas perguntas vão bem de encontro com o que vocês já estão trazendo um pouquinho. E a primeira delas a gente percebe que tem um movimento muito grande de pessoas correndo, caminhando, querendo buscar fazer algum tipo de exercício para melhora mesmo do bem-estar. E qual Rafa, agora a opinião, bem como profissional mesmo da área de corridas e sendo professor de educação física e tudo mais, a parte de treinador. O que é a forma mais segura de começar? Corrida, começar caminhando para quem nunca fez isso, e também no início, o que é mais importante? Manter uma constância ou já começar na intensidade aí todo dia, por exemplo? Eu falo muito para os meus alunos, assim, a pergunta de 1 milhão, né? Que a gente sabe que é a dúvida de todo mundo, e eu falo isso também para as pessoas que não correm ainda. Eu falo, se você não corre ainda, é porque talvez você tenha começado de um jeito errado, porque teoricamente é para ser uma prática saudável, né? E benéfica para a saúde se ela for introduzida na vida das pessoas com processos, né, com inteligência, com planejamento e tudo mais. Então a gente percebe, né, como a gente até por conta dos eventos, o crescimento da modalidade como um todo, porém a gente percebe também uma falta de orientação. As pessoas simplesmente estão saindo para correr, né? A gente sabe que tem um aspecto motivacional, as condições, tudo mais. A gente sempre pauta do início, né? O procedimento inicial seria sempre uma avaliação médica, né? Uma avaliação com um cardiologista, né? Enfim, para você conseguir entender qual é o seu estado de condicionamento físico atual, um check-up de exames, né? Para também se sentir seguro a praticar o exercício físico como um todo, né? Depois eu acho que um dos principais ajustes, né, com essa liberação é a rotina, né? Porque às vezes eu percebo também essa falta de gestão de começar ir com muita sede ao pote, como você falou, com uma intensidade muito alta, né? Isso acaba, como você vem, obviamente, né, pessoas e pessoas, tem gente que tem históricos de atividade física, outros não, enfim, mas é uma atividade que tem impacto, né, que precisa estar bem fortalecido em termos musculares e articulares e tudo mais. Então, é complementar uma rotina que ela seja saudável como um todo, né? Com exercícios de força na academia, com as corridas distribuídas bem durante a semana, entre intensidades e volumes, para que ela fique fluida, né? E eu acho que o papel do treinador justamente é esse, né? Fazer o aluno, né, enxergar isso de uma maneira que ele vá aderir à atividade de uma forma saudável no primeiro momento. E aí, obviamente, né, que os resultados, e aí a gente entra na parte mais específica, esportiva e técnica da corrida, que é baixar o ritmo, baixar o pace, melhorar os tempos e tudo mais, isso acaba sendo uma consequência dessa jornada. As pessoas que geralmente começam com uma intensidade muito longa, começam com uma intensidade muito alta, tem pouca durabilidade na modalidade. A gente tem percebido isso, assim, porque ela acaba ficando muito exposta a lesões e acaba com uma rotina um pouco mais intensa, né? O índice de fadiga também, por não estar tão preparado, também é mais agudo. Então, a gente percebe que a adesão à modalidade não é tão grande nesses casos, né? Então, a gente sempre fala para ser um início equilibrado. Agora, os corredores já estão muito ligados nisso, né? A gente está no período do ano que a maioria dos corredores que competem estão fazendo a famosa base, né? Que é onde os treinos são mais moderados, né? Enfim, com um volume maior, que é o que dá sustentação para um calendário, né, do ano, onde se encaixam as provas todas que existem. E aí os alunos, cada um com seus objetivos, entendem que nesse período é um período de fazer essa base para ter uma durabilidade um pouco maior durante o ano, né? Melhorar a recuperação entre as sessões de treino, entre os estímulos dentro do treino, mas isso tudo é estruturado. Então, assim, tudo que tu decidir se aprofundar na tua vida vai ter um grau de complexidade grande. A corrida não é diferente, então é uma modalidade complexa, né? Mas que tu consegue simplificar ela porque é um gesto super simples, né? Correr é um gesto primitivo nosso, então é um gesto super simples, então é algo que a gente consegue relacionar e desenvolver com orientação do profissional. E aí buscar sempre um profissional, né, qualificado, né, para tudo, né? Principalmente hoje pelas questões, além de treinamento físico, as questões alimentares, assim. A gente recebe muitas pessoas com dietas extremamente se expondo, né, em relação a dietas milagrosas, né, a tratamentos e tudo mais,
né? A gente está na alta aí, né, dos injetáveis, né, também. Então, a gente está sempre nesse processo de tentar fazer o aluno enxergar, né, o esporte, o exercício físico como um mecanismo de ter uma vida mais saudável, né, por vias naturais. Então, buscar profissionais qualificados é o primeiro passo para isso, né? Como eu falei, um cardiologista, um profissional de educação física, um nutricionista, enfim, um psicólogo, um fisioterapeuta, uma equipe multidisciplinar da área da saúde que vai te desenvolver como um todo. Então, falando um pouquinho sobre o mundo corporativo agora, que a gente falou saúde mental, a gente sabe que dentro das organizações é um embate que acontece muito, é muito comentado. E eu acho que a pergunta pode ser até um pouquinho para os dois para comentar. A Lari vem do mundo corporativo, o Rafa tem empresa. Como vocês acham que a corrida e o estilo de vida um pouco mais ativo influenciam ali no foco, na disciplina, no equilíbrio emocional das pessoas? E como isso pode ser aliado aí ao combate da ansiedade, do estresse dentro da rotina, no dia a dia de trabalho? Então, o que eu percebo, assim, em todas as áreas de atuação é essa aceleração do tempo, né? Em relação a resultados, a entregas e tudo mais, né? O que a gente tem observado de maneira geral no mundo corporativo, né? Se a gente for pegar algumas corporações hoje, têm uma aceitação maior de currículos de pessoas que praticam esporte regular. Então, por exemplo, tem algumas instituições que, se você é um praticante de corrida, triatlon, algum tipo de esporte, você tem um diferencial no teu currículo, porque quem está na base da contratação entende que essa pessoa cuida da sua saúde, tem um certo nível de disciplina, de autocuidado, né, de autopreservação, de alimentação balanceada e tudo mais. E isso faz com que tu tenha, teoricamente, um melhor desempenho no trabalho, menos afastamento, né, mais saúde, de maneira geral. Então, a questão do esporte, ela tem sido muito debatida porque a linha entre você também se autodepreciar através do esporte, não sabendo dosar ele na tua rotina, também existe, né? Mas a gente tem percebido que cada vez mais as pessoas que têm um certo nível de performance, que buscam esse autocuidado, têm aderido à prática esportiva. Principalmente a desportos individuais, onde tu tem uma autonomia maior de tempo, de gestão de tempo, né? E onde você tem a dependência somente de você mesmo, né? Para todas as suas escolhas e principalmente os teus fracassos, né? Porque tem muitas vezes que eu mesmo sendo atleta, muitas vezes pela manhã ou em alguns momentos, por conta dos meus horários, a vontade de treinar às vezes é zero, né? Às vezes acaba caindo num período que está muito calor ou num dia que você teve uma rotina já um pouco pesada e tudo mais. E aí é o que tu faz quando você está nessa situação que muda o jogo em relação aos seus resultados. Eu acho que no ambiente corporativo também, né? A gente lida com muita adversidade. Você sabe os desafios, né, diários que nos permeiam. E eu acho que o esporte nos ensina a resistir e persistir, né, em todos esses momentos, né? Falando um pouquinho do outro lado, né? Apesar de eu não ter aí uma vida esportiva tão ativa, eu acompanho muito o esporte, e eu sempre falo isso, eu acredito muito no esporte com o mundo corporativo, eu sempre tento trazer isso para todos os projetos, não só a corrida, né, ali no estilo individual, mas como outros esportes, por exemplo, o próprio futebol, que é um esporte coletivo, nos ensina muito sobre liderança, nos ensina muito sobre equipe, nos ensina muito sobre várias coisas, que se olhado com a visão corporativa, a gente consegue aprender muita coisa. E na questão do bem-estar, é uma coisa daí bem da nossa área criativa, né? O simples fato de sair dar uma caminhada, não precisa correr, ter a intensidade da corrida, competir consigo mesmo. Mas o simples fato de sair, caminhar, respirar um ar livre, o próprio ato de assistir um evento esportivo, né? Ir assistir uma partida de vôlei, uma partida de futebol, acaba que você sai ali do teu mundo focado, corporativo, e às vezes você tem a ideia que você tentou ter a semana inteira na frente do computador e não conseguiu. Às vezes é nesse momento de caminhada, de assistir alguma coisa, que dá o estalo, né? Justamente por estar ali sem o foco do computador, digamos assim, mas com o foco ali no bem-estar, que acaba tendo aí a criatividade que precisa, a ideia que precisa e assim por diante. Eu acho que isso ajuda bastante também na ansiedade de querer entregar resultado. E assim, Lari, se você conversar com quem corre, independente da área de atuação, né, você vai perceber que em muitos momentos algumas alternativas aparecem durante a corrida, porque quando você passa aquele momento de inquietude ali no início da corrida, que é um momento até você
atingir o estado estável, passar por aquele desconforto biomecânico, cardiovascular, mas depois a fluidez da corrida, que tu consegue chegar nesse espaço, é isso que eu falo, às vezes as pessoas não conseguem chegar até esse momento da corrida e aí não entendem um pouco a modalidade, muitas alternativas e portas se abrem, porque é nesse vazio que estão as soluções criativas, né? As soluções, às vezes, de um advogado ter um respaldo, uma orientação jurídica que daqui a pouco não estava encontrando a resposta lá sentado no escritório, só que isso surge de um vazio, né? Eu tenho, por exemplo, muitos profissionais autônomos, tipo... advogados, dentistas, pessoas que têm um hiperfoco, vamos dizer assim, que conseguem na corrida, né, trabalhar com essa gestão também de controlar um pouquinho a ansiedade, de reduzir um pouquinho, melhorar um pouquinho os aspectos relacionados à parte mental, né, porque acaba, no fim das contas, que a sensação pós-corrida e essa sensação de realização também te traz um pouco de confiança para trabalhar, sabe? Para realizar suas atividades, né? Não tem alguém que vai cruzar a linha da chegada lá na estrada com a Copercarga se sentindo a mesma pessoa que largou, né? Seja ela uma pessoa que consiga atingir seu objetivo ou não, né? Porque acontece, né? O que a gente está acostumado a ver nas redes sociais é o topo da montanha só, né? Mas existem muitas pessoas que não conseguem atingir seu objetivo ou que não conseguem o pódio pretendido, essa dificuldade. E esse processo também eu acho que é algo que os eventos esportivos proporcionam, porque isso também traz crescimento, talvez mais do que a pessoa que conseguiu atingir algo, né? Então, dentro disso, a gente também valoriza muito as pessoas. O último colocado talvez tenha realizado um feito mais extraordinário do que o cara que chegou em primeiro. Sim. E vem chegando em primeiro há muito tempo, né? Então, acho que também olhar por esse lado é algo legal. Como a gente falou de linha de chegada, né? Cruzar a linha de chegada, Lari, como que surgiu o projeto Na Estrada com a Copercarga e por que a Copercarga quis criar esse projeto envolvendo corrida e caminhada? Bom, o projeto ele nasceu em 2019, então ele é um projeto que teria aí 7 anos agora, né? Mas a gente passou pelo período de pandemia em que os eventos estavam conturbados, confusos. Então, em 2019 tivemos a primeira edição, foi um sucesso. 2020, fevereiro, antes da pandemia, conseguimos realizar a segunda edição, né? 2020 pausou, 2021 ainda um mundo muito incerto. 22, 23, até 24, ficou aí um projeto guardado, né? Com muito carinho. E em 2025, ano em que a Copercarga completou 35 anos, ele voltou para ser um marco realmente, né? Histórico. Então, a última edição foi 2020, 30 anos de Copercarga. 2025 retomamos com os 35 anos, com um projeto ainda melhor, ainda maior e, assim, com cada detalhe realmente pensado. Agora, para 2026, a gente está indo para, oficialmente, a 4ª edição de um projeto que só tende a crescer agora, né? É um projeto muito estruturado. E a gente decidiu criar justamente porque a Copercarga sempre, né, desde 2019, esteve ligada, apesar de agora estar mais na moda, digamos assim, o termo sustentabilidade. A Copercarga sempre teve essa preocupação com a sustentabilidade, com estar na comunidade onde a gente está inserido. Então, hoje o nosso evento acontece em Concórdia, é a cidade onde fica a matriz da Copercarga, né, onde nasceu a questão na época de cooperativa, todos os cooperados, hoje todos os investidores, onde estão aí vários colaboradores. E a gente decidiu criar justamente por isso, para estar envolvido com a comunidade, claro, acompanhando o mercado, que desde 2019 só cresce, é um movimento que antes poucas empresas faziam, hoje muitas já fazem, e aí a gente precisa se destacar com os nossos diferenciais, e por priorizar essa questão da saúde e do bem-estar. A Copercarga sempre acreditou que com esses eventos não só valoriza a marca, né, que assim como todo evento é um dos objetivos, mas valoriza a comunidade e valoriza o estilo de vida em que a gente acredita, né, está nos nossos valores. Então é um estilo de vida que a gente quer não só para os colaboradores, como para todo mundo. E já que a gente tá falando de começar, né, por que não começar participando do Na Estrada com a Copercarga? Então, que dia, dá um pouquinho mais de detalhes sobre o evento, Lari, que dia que ele vai acontecer, como participar, quem pode se inscrever também, e como que tá um pouquinho das inscrições aí, que estamos quase se aproximando do evento, né? Perfeito, vamos lá. Bom, a corrida vai ser dia 8 de fevereiro, e um ponto bem importante, ela é em comemoração ao nosso aniversário, como eu já comentei, né? Ela é um evento que vem para a comemoração,
Nosso aniversário de Copercarga é dia 9, então sempre... No ano passado deu certo, né? O domingo caiu no dia 9, esse ano é o domingo que antecede, então dia 8 de fevereiro. Para participar, basta fazer a inscrição, logo mais a gente vai colocar aqui também todas as informações. Quem pode se inscrever? Basicamente todos, né? A gente não tem um público-alvo, a gente não tem como segmentar o nosso evento, porque o nosso objetivo realmente é tudo que a gente falou até aqui. Promover a saúde e o bem-estar, focado que cada um faça no seu ritmo, como o Rafa falou, às vezes o último colocado vai ser aquele que mais se realizou. Então esse é o nosso foco, é para homens, mulheres, jovens, adultos, idosos. Então, a gente tem várias categorias, importante também já abrindo um pouquinho das categorias, né? Tudo está em regulamento, mas a partir de 16 anos já pode participar dos 10 km, a partir de 14 anos já participa também oficialmente dos 5 km, menos de 14 anos aí fica na recreativa, né? A gente tem corrida kids também, até algo que a gente acredita muito, né? Para o adulto que já acredita no bem-estar, por que não já fazer a criança se apaixonar por esse mundo? A gente fez essa edição em 2025, foi um sucesso, foi muito legal, as crianças adoraram. A gente vai trazer com alguns ajustes para 2026, mas sempre valorizando que a criança se apaixone por esse mundo. Então tem também categoria de idosos, 60 a mais, tem categoria PCD, que, né, a gente sabe que vai além dos 50% de direito por lei. Eles têm uma categoria só para eles, é um público que vem participando e a gente quer incentivar que esse público se sinta parte também desse mundo de corridas. Então vai aí para todo mundo, né, desde os jovens até os idosos. Então, para quem não consegue fazer 10 quilômetros, tem 5 quilômetros. Para quem não consegue correr 5 quilômetros, tem a caminhada. O que importa é que todo mundo comece, né, ou para quem já é atleta, se desafie a conseguir talvez um recorde pessoal, mas que todo mundo pratique a saúde e o bem-estar. E no começo eu falei de spoiler, né? Então quem tá vendo e ouvindo, tenho certeza que tá querendo pegar alguns detalhes do evento. Lá o que tu pode abrir do evento, alguns detalhes, e isso pode trazer alguns dos principais diferenciais que estamos pensando para 2026. Com certeza, eu acho que essa é a pergunta que eu mais gosto de responder, até quando a gente está falando com o pessoal. E respondendo uma pergunta de antes também, como estamos de inscrições, então no momento dessa gravação a gente acabou de fechar o segundo lote por limite de inscrições. Então a gente sempre vai ou até uma data ou atingir um limite, então estamos oficialmente no terceiro lote da corrida. Então se você ainda não fez sua inscrição e é de Concórdia ou região, literalmente corre, porque tá acabando, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer a inscrição. E aí, já entrando na segunda pergunta sobre spoilers, diferenciais, um dos motivos para não se arrepender é o nosso kit, é um kit super bacana, então vários patrocinadores e apoiadores fazem parte do nosso kit, e falando em kit, a nossa principal preocupação é causar uma experiência para o participante, né? Então, a camisa, a gente está aqui com a camisa de 2025, né? Até para não dar tanto spoiler assim, mas o que eu já posso adiantar é que vai ficar a mesma cor, então é um cinza chumbo, é uma cor discreta, digamos assim, para uso no dia a dia. A gente vê muitas pessoas ainda usando justamente por isso, não é um outdoor ambulante, né? Ela é uma camisa limpa, ela é uma camisa que combina com qualquer cor de legging, né, para as mulheres, ou de bermuda para os homens, então é uma camisa que vai fazer sentido na rotina. Vem a eco bag, né? Pensando aí na sustentabilidade, para ser algo reutilizável, para o pessoal ir para academia, conseguir usar depois. A gente tem, já abrindo, esse sim é spoiler, porque nem no regulamento ainda não tá, mas vai ter um item do Boticário para todos os atletas. Então, pensando também ali na saúde, no bem-estar, vai ter um item bem bacana para todo mundo. Que mais? Tem outras surpresinhas de kit que eu ainda não posso abrir, né? Mas no dia do evento, a gente tem medalha para todos. Então, como a gente falou, todo mundo que cruza a linha de chegada precisa ser reconhecido, indiferente de pódio, de tempo ou não. Então, a medalha é algo que todo mundo ganha. Para a categoria, tem troféu, então, né? Tem o pódio todo organizado. A gente tem picolé no dia do evento, tem água no dia do evento, tem frutas no dia do evento. Esse é o básico das corridas, né? Que mais que a gente tem sobre o evento? O percurso sai muito em breve nas nossas redes sociais, vai acontecer no centro de Concórdia, né? Passa em frente à Copercarga. E eu acredito que sobre o evento em si, o que mais a gente pode falar é que o nosso evento é diferente. A gente fez esse movimento em 2025 e vem melhorando ele para 2026. Porque o que acontece, né? Até explicando para quem não participa desse mundo de corridas, depois se o Rafa quiser complementar, bem tranquilo também. Cada um chega num tempo, né?
quem vai caminhar chega num tempo, quem vai correr 5 chega em outro tempo, quem vai correr / caminhar 5 chega em outro, e quem vai correr 10 chega em outro. Só que o pódio, a premiação, o encerramento do evento só acontece quando o último colocado chega. E existe uma ociosidade de tempo entre o primeiro colocado e o último. E é aí que tá o diferencial do nosso evento, um dos diferenciais. A gente tem muito o que fazer no evento para esperar. Então, a gente mantém as pessoas no evento fazendo ativações com os parceiros. Então, o que eu já posso adiantar, vai ter caricatura, por exemplo, para a pessoa levar para casa depois, né, uma lembrança do evento. Vai ter comidinhas além das frutas, né, além da banana tradicional das corridas, que a gente sabe, é um evento que é para ser saudável? Sim, mas até me corrija se eu estiver errada. A pessoa que chega depois de 10 quilômetros, às vezes só quer um carboidrato ou um docinho. É verdade. Então, no ano passado, a gente estava com um parceiro que estava distribuindo bolo, e a gente pensou, será que vai ficar bom? E no final, os depoimentos que o pessoal mais gostou foi o tal do bolo. Então tem isso, tem chimarrão, tem tererê para quem quer ir só assistir o evento também de parceiros, e várias outras coisas, várias outras ativações. Então, se você também, né, quer ir acompanhar alguém, fica à vontade, tem bastante coisa no entorno do evento acontecendo. Além disso, o nosso evento é transmitido ao vivo. Então, eu tenho um familiar que não vai poder me acompanhar, passa o link para ele vai acompanhar a corrida do início ao fim, né? E aí, várias outras coisas legais, mas assim, só você fazendo a sua inscrição e indo pro evento para viver essa experiência completa. Não adianta vir aqui falar que a experiência é só estando no evento mesmo. Legal. Então, Rafa, agora voltando aí para ti. Você organiza muitas corridas, né? E só não organiza, também participa de várias e está sempre envolvido nesse universo. Agora, opinião como público. Como você vê o evento da Copercarga e o que diferencia dos demais projetos incríveis que tem por aí, muita gente fazendo, muita ativação, ideias muito bacanas, mas o que tu poderia pontuar de diferencial aí do evento da Copercarga? Certo. Eu acho que cabe também falar um pouco mais sobre as partes um pouco mais técnicas do evento, né? Que é o que dá o suporte, né? E a base para que todas essas ações que a Lari comentou com vocês aconteçam, né, de uma maneira legal. A gente tem, ao longo dos anos, trabalhando com a PIC, entendido que a nossa principal função em relação à organização do evento esportivo, né, independente da empresa que a gente atenda, seja justamente deixar o evento com a cara da empresa, né, e de acordo com as intenções dela, os objetivos e como a gente quer que o público absorva esse evento. Qual tem sido o nosso propósito com isso? Tornar os eventos acessíveis, né? Seja em relação a todos os públicos que você falou, como é o caso na estrada com a Copercarga, né? De abranger várias faixas etárias, PCDs, enfim, essa relação com os fornecedores, com patrocinadores, com pessoas, com a comunidade em geral, né? E também fazer com que o evento seja sustentável, né? Que tenha essas ações sustentáveis que a gente, junto com o Concordia Trail, que vocês trabalharam com a gente também, que é um evento nosso, a gente trabalhou com a Copercarga e tem percebido essa preocupação de vocês. E isso vai fazendo com que as empresas e as instituições que promovem os eventos esportivos vão se aproximando e criando essa identidade. Eu acho que o público de corredores, em geral, em Concórdia, deve um agradecimento muito grande para essas empresas que acreditam no esporte, nesse formato que tem sido desenvolvido aqui em Concórdia. Porque a gente tem diversos eventos durante o ano todo, tem diversos... os eventos eles têm caras e roupagens diferentes, mas todos sempre com uma estrutura técnica muito legal, que é esse que tem sido o nosso papel durante a organização dos eventos. Então a gente sempre leva, né, para vocês os pontos de contato do evento e tudo mais. E aproveitando um gancho dentro desses aspectos técnicos, né, a gente sempre fala, a gente percebeu no ano de 2025, e óbvio que isso é estatístico, um crescimento muito grande de ocorrências dentro dos eventos esportivos por questões de saúde, né? Infelizmente, alguns casos de mal súbito, né, problemas de pessoas passarem mal, às vezes por conta da temperatura, pela falta de treinamento e tudo mais. Então, a gente sempre deixa claro que é fundamental e é responsabilidade do corredor saber, né, organizar a distância pretendida na prova, estar treinado para isso, entender o seu objetivo e, principalmente, voltando lá no que eu falei no início, estar em dia com seus exames clínicos e tudo mais. Enquanto organizadores do evento, nós somos responsáveis por
deixar tudo organizado e seguro da melhor maneira possível, né? Então a gente trabalha próximo ao departamento de trânsito daqui de Concórdia, junto aos bombeiros, né? Junto à Polícia Militar, a Federação Catarinense de Atletismo, que é quem chancela os eventos organizados e chancela o evento na estrada com a Copercarga também, né? Todos os atletas possuem um seguro de prova, né? Então tudo que a gente pode fazer em relação a isso e que é exigido, né, por lei e em termos técnicos é realizado. Agora o corredor também precisa saber que tem certas responsabilidades. A gente sempre tenta frisar isso, porque sempre que acontece isso, às vezes a responsabilidade recai sobre o organizador e não é. Então a gente sempre, dentro dessas orientações, né, a gente sempre tenta atuar como um consultor, né, orientando as pessoas, e a gente sempre fala isso para as pessoas que contratam os nossos serviços para que estejam cientes disso, minimize esses pontos de contato e tudo mais. Sobre os diferenciais na estrada com a Copercarga, eu acho que é justamente isso, sabe? Eu sinto vocês muito entusiasmados trabalhando com o evento e isso me deixa muito feliz, porque é daí que surgem as ideias e a vontade de entregar um negócio legal, sabe? Eu percebo que o evento de vocês tem realmente a cara da instituição, por conta das ações, né? Sustentáveis, as ações que dizem a parte de entretenimento e lazer, porque tem muitas pessoas que vão acompanhar o evento, não correm e conseguem participar do evento como um todo, estando ali presente. Então, acho que esse é um diferencial muito legal. Sobre o percurso, né? Eu acho que o principal, a gente tem tentado trabalhar junto às instituições aqui de Concórdia que regulamentam o trânsito. O Departamento de Trânsito, né? A Prefeitura Municipal, que tem sido nosso parceiro em todos os eventos, e a Polícia Militar. Para quê? Para tentar buscar alternativas de percurso que sejam, além de rápidos, legais e que funcionem para o corredor, né, em termos até de baixar o tempo, por ser um pouquinho plano, a gente mora em Concórdia, né, não pode esquecer isso, né? A gente tenta buscar percursos que sejam seguros, e dentro disso a gente sempre senta antes dos eventos com o Departamento de Trânsito, Polícia Militar, para tentar achar os melhores caminhos para isso, para deixar o evento legal para todo mundo, né? Então, desde o balizamento, a organização, aonde a gente dispõe os pontos de hidratação, é sempre tudo muito discutido e alinhado, porque a gente sabe que há riscos também. E a gente quer que o evento, né, e aí a gente também entra numa outra atmosfera, que o evento também seja fluido para quem não está participando dele, porque não adianta também a gente proporcionar um evento e causar um impacto negativo na sociedade como um todo. E a gente percebe essa atenção de vocês, né, e nossa em relação a também proporcionar isso para as pessoas que estão participando na rua e vivendo seu domingo numa hora de lazer. Então a gente está tentando antecipar um pouquinho a largada esse ano para tentar melhorar um pouquinho em relação à temperatura do dia, que a gente sabe que está no período de altas temperaturas, está clareando mais cedo a gente gera um impacto menor no trânsito. Estamos fazendo alguns ajustes sobre isso, a gente acha que loguinho já deve finalizar, né, para liberar para a galera o percurso e o horário de largada. Mas eu acho que basicamente é isso, assim, sabe? Eu fico muito feliz, assim, realmente eu percebo realmente o interesse de vocês em proporcionar uma experiência genuína em relação a isso. Isso está muito atrelado ao que a gente acredita enquanto organizador de evento. Tem alguns pontos bem importantes dessa fala, e é muito bom que fica perceptível o quanto a gente tem carinho por esse evento, porque não só esse, né? Vários eventos em que a gente participa, a gente dá o máximo para que fique a cara da Copercarga, mas tem a nossa identidade também, né? Minha como Larissa, Lean como Lean, porque é algo que a gente gosta bastante de fazer, mas pontos importantes. Então, caso, né, não tenha ficado claro, o nosso evento tem chancela oficial da Federação Catarinense de Atletismo, então existe toda a preocupação com todos os departamentos responsáveis. No kit, falei um pouquinho, né? Acabei não comentando, mas dentro do valor do kit está incluso o seguro do atleta. Então é outro ponto que, por mais que foi falado, a gente reforça aqui, né, com um parênteses especial. E aí, falando em diferenciais, né, até reforçando a pergunta anterior e o complemento que o Rafa falou. Então, a gente tem muito evento em Concórdia e é muito bom saber que o nosso tem características só nossas. Então, evento sustentável, evento CO2 zero, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Evento transmitido, né, ao vivo. A gente é o único evento com transmissão, com imagem e comentarista esportivo, não é só imagem. Então, quem assistir vai ter um comentarista, vai ter ali, né, toda essa questão. Então, isso é muito bom porque a gente quer ser diferente dos outros. A gente sabe que é um movimento que acontece, mas a gente faz de tudo para ter coisas que só na estrada com a Copercarga vai ter. Legal, eu acho importante, assim, como eu falei lá no início, é importante que as empresas que realizam os eventos tenham essa característica também, de buscar autenticidade dentro dos eventos e oferecer, né, formatos de evento que realmente acreditam que sejam atrelados à sua identidade empresarial.
né? Porque às vezes, o que a gente tem percebido muito no ambiente da corrida, né? Muita coisa é tendência, e às vezes a tendência não cabe em determinados lugares, né? Então a gente sempre tenta fazer com que essa nossa consultoria na organização chegue nesse ponto também, de dizer assim, olha, isso talvez seja algo que não cabe aqui, mas de repente cabe em outro evento no mesmo formato. Então essa parte da consultoria e do amparo técnico que a gente tenta respaldar vocês em relação a falar assim, gente, a parte técnica do evento está toda organizada, toda alinhada. Trabalhem para deixar o evento lindo, organizado, com uma identidade visual legal, com uma camiseta que fique legal, que as pessoas usem na rua, né? A gente tem patrocinadores e investidores no evento e quer que as pessoas circulem com essa camiseta. O material tem que ser bom e durável para que as pessoas usem por mais tempo. Então, a gente tem percebido que é justamente isso. As empresas estão entendendo melhor o processo de ter um evento esportivo corporativo próprio, né? Show! Então agora, talvez até fugindo um pouquinho desse universo que a gente está conversando, falando um pouquinho mais com o Rafa sobre os eventos que você já participou. Consegue trazer um pouquinho aí, Rafa, na vida pessoal, no que ele participa? Tu falou que acaba treinando, né, todo dia, às vezes é difícil se motivar, e eu acho que tendo envolvido todo dia com corrida, né, que eventos que você costuma participar, um pouquinho de provas que tu participou, como é que é o estilo, como funciona? Sim, apesar de treinar boa parte do tempo em asfalto, eu acabo fazendo mais provas de trilha, né? Concórdia permite treinar para isso, né? Hoje a assessoria conta com mais de 60 alunos, então eu consigo também conseguir transmitir um pouco dessa mensagem para algumas pessoas que estão aderindo à modalidade da corrida de montanha e corrida. E também participam, obviamente, dos eventos, né, que acontecem aqui na nossa cidade, como é o caso do evento na Estrada com a Coopercar. As provas que eu tenho feito são provas ao longo do tempo, né? Fui me graduando para isso, né? Não acordei um belo dia e disse que ia correr 100 km, mas tenho feito bastante provas com a gente chama de ultramaratonas, que são provas que têm mais de 42 km, teoricamente, né? Geralmente as provas que eu participo têm um certo grau de altimetria, de elevação considerável, então são provas que têm uma duração um pouco maior. E é um universo que eu me apaixonei, assim, me apaixonei pelo percurso e pelo processo, né? De ter entendido, assim, o quanto estar envolvido num processo de treinamento tem trazido inúmeros benefícios para a minha vida pessoal, seja em termos nos aspectos físicos e comportamentais e também de desenvolvimento profissional, assim, tem sido, ao longo de todos os anos que eu tenho entrado nos ciclos de treinamento, é sempre desafiador, né? E eu entendo também que isso também acaba me dando suporte para crescer profissionalmente, porque com isso eu acabo participando de eventos esportivos, né, convivendo com outras pessoas, participando de outras organizações. Geralmente as minhas férias estão atreladas a algum tipo de evento esportivo, né, já faz bastante tempo. Eu participei do TMB em Chamonix, na França, em 2023, que foi, né, talvez a maior prova que eu tenha feito em termos de distância, em termos de realização pessoal, né, algo que eu me preparei ao longo de muito tempo. É uma prova que tu precisa, além de ter os índices, ser sorteado para estar lá. Eu estava com a vaga pré-pandemia, veio a pandemia, passei minha vaga para 2023, para também estar mais um pouco distante, né, de todos os acometimentos que a pandemia trouxe, né, em termos de saúde, financeiros e tudo mais. Nosso setor, né, de eventos e academia como um todo foi bastante impactado. E tenho buscado eventos que tragam também uma experiência como o evento de vocês e como um todo, assim, né? Sempre esses eventos acontecem em lugares que são turísticos, que têm contextos históricos relevantes e sociais relevantes, então eu sempre tenho tentado atrelar isso, né? Ano passado, minha última prova maior foi a Canyons Endurance, que foi na Califórnia, nos Estados Unidos, uma prova de 100 milhas, foi muito dura, assim, tive vários percalços, uma baixa de temperatura muito grande, tive um início de hipotermia, então foi uma prova muito desafiadora, assim, em vários aspectos. E também fiz o La Mission, que é uma prova brasileira, genuinamente brasileira, em Minas Gerais. A gente saiu daqui de Concórdia com 25 alunos, participar do evento lá. Foi uma experiência bem legal, com a equipe toda. É uma prova aqui no Brasil também que tem várias distâncias. Para quem está entrando nesse universo da corrida de montanha e trilha, é uma prova com DNA brasileiro, uma prova muito bem organizada, né? Não fica para trás de nenhum evento fora do Brasil. E eu acho que isso está acontecendo com a corrida, né? A gente tem percebido que essa democratização da corrida tem tornado acessível, né? Bastante informação sobre treinamento, os próprios equipamentos de maneira geral e tudo mais, tem ficado um pouco mais perto das pessoas. Então, sempre com orientação e tudo mais, buscar conhecer e viver essas novas experiências, assim eu acho que é importante para o crescimento dentro da modalidade, né?
E aí tenho agora para esse ano alguns objetivos pessoais, né, e de realização. E em abril eu vou para o Quênia participar de um camp lá com os quenianos durante 15 dias aproximadamente, né, dentro de um acampamento com os treinadores locais, né, com a equipe, onde acontece muito essa parte de discussão sobre métodos de treinamento, né, organização e principalmente as vivências, né? Todo mundo quer saber como, né, sobrevivem e o que fazem os melhores corredores, né, de longa distância do mundo, né? Então é uma experiência que eu estou bem apreensivo para que ela aconteça, porque eu acho que também isso traz, né, além do crescimento profissional, né, em termos de treinamento, de entendimento, para estar lá convivendo com outros treinadores de todo mundo, né, treinando com os atletas, né, de lá, entendendo um pouco a rotina de treinamento e exercícios e de vida deles, também um momento de realização pessoal, assim, de tu também trazer um pouquinho, né, da cultura deles para cá e tentar aplicar na rotina, no nosso trabalho, né, no treinamento em equipe, principalmente, que é onde eles se diferenciam bastante, né, dos demais países. Então é algo bem, bem legal que está para acontecer esse ano. E aí dentro disso, né, outros eventos, a gente tem também a questão da assessoria à loja, que é parceira do evento, né? Logo a gente sai aí com mais informações e mais spoilers sobre isso, né, durante até o evento. Lembrando que a retirada de kits também, né, será na loja, aproveitando esse gancho, né, a gente já em breve libera os horários, tudo Muito direitinho da retirada de kits. E é isso, cara. Eu acho que é isso aí. A minha jornada enquanto atleta tem complementado a minha vida profissional. Assim, eu me sinto muito grato, assim, feliz de ter a oportunidade de conhecer os lugares onde eu conheci, de ter corrido em lugares diferentes. Isso é uma sensação, assim, de realização e gratidão bem grande, assim. Bom, até atrapalhando um pouquinho a próxima pergunta, Leandro, vale também o comentário. O Na Estrada com a Coopercarga, ele é muito completo nesse sentido, porque a gente tem o carinho da organização, a gente tem o pensamento nos detalhes, mas vai muito além disso. Como vocês podem ver aí, né, a vivência do Rafa, a gente não está desamparado tecnicamente, então é um evento que vocês podem ter certeza que foi pensado em todos os detalhes, não só para a experiência, como tecnicamente também. Isso aí, então agora a gente já quase pro final desse quadro de bate-papo, mas a gente tem algumas perguntinhas para fazer. A gente percebe que tudo que a gente vai falar dentro da Coopercarga, ações, né, não só a corrida, a gente sempre promove nos eventos sustentabilidade, bem-estar, sempre tentando puxar esses valores social, com foco em pessoas, inovação, sempre tendo ideias diferentes. E pensando nisso, eu vou te fazer duas perguntas, Lari. Quais ações de sustentabilidade e impacto social são previstas para esse ano no Na Estrada? E como essas iniciativas são pensadas e integradas aos eventos? Bom, vamos lá. Começando com o Na Estrada com a Coopercarga, a gente traz o principal diferencial. Hoje, o único evento da região no segmento, né? Somos um evento com selo CO2 então toda a emissão é calculada e compensada. A gente sabe que tanto Na Estrada quanto nossos outros eventos, cito intermodal, multimodal, eventos não esportivos, né? Todo e qualquer evento tem emissão de carbono. Ponto. A gente não tem como evitar isso. A produção de kit gera carbono, o dia do evento gera carbono, o deslocamento entre as coisas, em grande parte, gera carbono, por mais que existam os veículos elétricos, né, enfim, gera carbono. Importante dizer que existem, né, grandes parceiros conosco, Siga Verde aí nos ajudando esse ano. Tudo é calculado, desde o material dos kits, a casca da banana no dia do evento, o deslocamento das pessoas que a gente pede na hora da inscrição para preencher da onde vem, tudo é calculado e compensado. Então, por isso, a gente tem o selo CO2 no nosso evento. E isso a gente traz, né, não só no Na Estrada com a Coopercarga, mas a gente busca para os outros eventos no decorrer do ano, como eu disse, de outros segmentos, como feiras e outras participações. Então, a gente sempre busca essa compensação de carbono para tentar, né? A gente não pode pensar no nosso mundo hoje, já falamos em vários outros papos de podcast, a gente tem que pensar no mundo pro futuro. Então, tudo que a gente faz hoje tem um impacto e a gente quer minimizar esse impacto para que as crianças que vão correr Na Estrada 2026 possam participar do evento, se ele ainda estiver ativo, né, até 2056, por exemplo, que ainda exista algo, né, tangível aí.
A gente tem várias outras, então, né, dentro dessa questão de sustentabilidade. Temos parceiros, consórcio Itá, que vem com muda nativa, então todo mundo vai receber dentro do kit, voltando aos spoilers do kit, um vale para uma muda nativa, e a muda nativa é bem bacana que, além de compensar o carbono, né, conforme a árvore vai crescendo, valoriza a nossa região, volta ao apoio das comunidades onde estamos inseridos. Temos ações do Rematerialize, se você não sabe o que é esse projeto, né? Também temos um episódio especial dele aqui no Papo de Podcast, mas basicamente, outra coisa que é inevitável em eventos, lonas. Talvez para quem está de fora não tenha noção do quanto resíduo um evento gera. Resíduos tanto orgânicos, quanto recicláveis, quanto não recicláveis, como exemplo da lona. Então, a gente não tem o que fazer com o material gráfico depois do evento. O que a gente faz? Transforma ele no Rematerialize, que aí tem tanto aspecto ambiental quanto social, e para saber mais, como eu já disse, tem aí o episódio especial do Papo de Podcast. Vamos ter esse ano também como uma das novidades a coleta de alimento, então de forma totalmente voluntária, a gente vai fazer ações com os parceiros e com os participantes para que no momento da retirada do kit, se a pessoa se sentir à vontade, ela pode fazer a doação aí de 1 quilo de alimento não perecível, que depois vai ser destinado com certeza a entidades que precisam bastante aqui na região. Temos a separação de lixo no dia do evento, então outro ponto inevitável, todo evento gera lixo, né? E aí sim, a gente sabe que a separação desse lixo é muito importante. Também contamos com parceiros. Como vocês podem ver, os parceiros nos ajudam em muitas coisas. Não é só o investimento no evento. A gente tem várias formas de estar em comunidade. Isso também está relacionado ao ODS. O ODS 15, se não me engano, ou 17. Mas enfim, fala sobre parcerias. Agora não vou ter de cabeça qual é o número. Mas a gente tem o parceiro que, no copinho de água tem plástico e tem alumínio. A gente tem um parceiro que se encarrega de separar o plástico do alumínio e destinar cada um para um lugar. A casca da banana vai para o lugar da casca da banana. E assim por diante. Então, existe uma preocupação do início ao fim com essas questões falando em sustentabilidade. Então, falando em ODS, vou falar os números aqui das ODSs que estão inclusas junto com o nosso selo verde. Então, ODS número 3, ODS número 11, número 12, número 13 e número 15. Então, essas são todas as ODSs que o nosso evento contempla. A gente tenta fazer o máximo de ações possíveis para contemplar todas elas. E aí, falando no social, né, a gente tem essa questão aí da inclusão, né, que a gente já comentou aí em outras perguntas, né, outros momentos aqui desse nosso bate-papo. Falando em comunidade, a gente pretende expandir o Na Estrada com a Coopercarga em 2026, 2027, nos anos que possam vir, né? A gente vai trabalhar para isso, para atingir outras comunidades onde estamos inseridos. Cidades ainda em definição, né? A gente não pode dar tanto spoiler, mas se você não é de Concórdia e região e tá aí louco para participar do evento, calma que pode chegar na sua cidade em breve. A Coopercarga tem essa responsabilidade com as cidades onde a gente está inserido. A gente quer trazer esse evento, expandir ele aí, quem sabe, para várias regiões do Brasil. Show! Eu acho que agora a gente já pode partir para nossa última pergunta para fechar esse quadro com chave de ouro aí. Agora para os dois a pergunta. Qual foi o feedback mais marcante que vocês já ouviram de alguém que começou a correr ou começou a participar de prova, caminhar, enfim? Tem alguma coisa que ficou na memória que vocês lembram? Eu tenho inclusive 2 feedbacks da nossa corrida, né, da nossa corrida e caminhada na estrada com a Coopercarga. Sempre depois do evento a gente acompanha as redes sociais. Uma curiosidade, até nada a ver com a pergunta, mas em 2025 o nosso Instagram caiu no dia do evento, de tanto post marcando a Coopercarga oficial. Tomara que esse ano se repita, que não precisa cair o Instagram, né, mas que tenha bastante menção. E boa parte desse movimento é que é natural. É o primeiro evento do ano. Muita gente acaba postando porque se realizou de participar do primeiro do ano, quis começar, às vezes é o primeiro evento, não do ano, mas é o primeiro evento da pessoa que quer começar em 2026, então já tem a primeira corrida e caminhada ali, mas nesses posts que a gente foi olhando, né, depois que o evento passou, caixinha de perguntas, posts no feed, enfim, eu achei 2 bem especiais, né, entre vários, obviamente, mas eu até anotei aqui na minha colinha de uma moça que postou. Em 2025 a gente também fez ação do plantio com o consórcio Itá, então o pessoal também tinha árvore, e ela postou, tá vendo essa árvore? Ela já, né, daqui 10 anos eu vou falar pro meu filho, ela tá cheia de frutos, e eu ganhei na minha primeira prova que eu ganhei os 10 quilômetros. Então é algo que marca. Você planta aquela sua conquista para que daqui 10 anos seu filho
seu neto possa ver, e você vai ter uma história para contar. Não é só uma árvore, não foi só uma prova. Tem uma história. É uma árvore que ela ganhou na prova em que ela ganhou pela primeira vez 10 quilômetros. E teve um outro depoimento bem emocionante, um feedback que, por muita sorte também no nosso evento, tinha um sol muito bonito, mesmo muito cedo. E um rapaz colocou que naquela prova ele olhava para o céu e conversava com a mãe dele já falecida, e naquele dia ele bateu o recorde pessoal dele. E a gente viu que esse é um movimento, né? Além do movimento de ser a primeira do ano e muita gente postar, pela facilidade do percurso, como o Rafa comentou antes, muita gente bateu o recorde pessoal. Isso é muito bacana também. A pessoa se sentir realizada por bater o próprio recorde dela dentro daquela quilometragem. E a gente tem uma ação muito bacana que possivelmente se repita no dia do nosso evento. Nós temos fitinhas da sorte, que aconteceu no Concordia Trail, e a gente incentiva as pessoas a colocarem, né, em um painel especial da Coopercarga o que ela deseja para aquela prova. Pegar pódio, bater o recorde pessoal, enfim, são vários sentimentos pessoais, cada um tem o seu sentimento. E aí, como uma forma simbólica, a gente entrega a fitinha, a pessoa amarra no tênis, na mão, amarra em algum lugar e vai com a boa sorte aí da Coopercarga para que aquele desejo se realize. Muito legal. Eu percebo assim que esses momentos, né, de os vazios que acontecem dentro do evento esportivo, que estão o pós-evento, né, que é onde a gente percebe, né, esses movimentos, ele é muito importante, assim. E eu acho que eu não me atrelaria a um feedback específico do evento, né? Porque eu tô sempre buscando feedbacks mais técnicos, né? Eu colo nos corredores que tiveram uma boa performance e pergunto se estava bem sinalizado. Enfim, os meus feedbacks são esses, né? Então, às vezes eu me afasto um pouquinho dessa parte, mas eu acho que a gente sempre tenta deixar um legado com os eventos que a gente trabalha, né? E eu acho que um dos legados, pelo que eu percebo, porque eu já tô num momento um pouco mais tranquilo, porque já passou a parte mais tensa do evento, é a parte do Kids, assim, sabe? Eu acho que é um negócio, assim, eu percebo os pais correndo, levando os filhos para correr depois, ou pessoas que às vezes começam a correr porque o filho foi lá correr, então tem uma questão de legado mesmo, né? A sombra da árvore que a gente planta hoje vai ser a sombra da árvore do futuro, assim, né? Como você falou, eu acho que o futuro são as crianças, assim mesmo, sabe? Então, acho que a proximidade disso, a gente fez lá no Concordia Trail também, o Concordinha Trail ali para a galera, e o quanto isso é inspirador para eles, sabe? Isso aí marca muito eles, a chegada, a superação. É muito comum, né? As pessoas, meu Deus, uma criança caiu. Eu falei, gente, a criança que não cai, ela não está se desenvolvendo, ela precisa cair. É fundamental que ela caia uma ou duas vezes para entender como funciona a vida como um todo, né? Mas a gente sempre fala que é um legado que tu deixa, né? Em termos de bons hábitos, né? De saúde, de entender daqui a pouco que tu não vai chegar em primeiro sempre, vai estar realizado, né? E eu percebo, assim, muitos movimentos, assim, a gente vai percebendo figurinhas carimbadas do evento, pessoas, tem gente de 80 anos que está correndo o evento, entende? Então, é muito legal ver o quanto a corrida, o evento como um todo é democrático, né? Basta você estar apto. Como ele falou, eu consigo correr, cara, caminha, dá um jeito, né, de fazer, tem espaço para vocês. E o que eu acho engraçado também, muitas pessoas falam, bati meu RP, né? Geralmente, início do ano, a gente tá pós-festas de final de ano, né? Já tá no início. Eu acho muito bacana ser o primeiro evento do ano, né? Dentro do calendário. E eu sempre questiono os meus alunos, será que você não bateu o teu RP porque tu tá um pouco mais descansado? Porque às vezes lá no meio do ano, no meio da bagunça do ano, da rotina, né? Do treinamento, as pessoas não conseguem dosar o treino e chegam muito cansados cansados em relação ao calendário de provas, né? Vão acumulando provas e o calendário se desorganiza. Então eu falo para eles assim, talvez vocês precisem descansar um pouco mais durante o ano para atingir melhores resultados. Então, assim, eu percebi muitas pessoas batendo o RP em fevereiro, teoricamente, que é um período de básica, todo mundo mais relaxado um pouquinho. Então fica também a dica aí para os corredores também organizarem um pouquinho melhor a rotina durante o ano, assim, daqui a pouco pegar um pouco mais leve, né? Show, eu acho que esse quadro foi muito bem feito, perguntas muito bem respondidas sobre o evento, de forma geral, a gente ligou muito bem com o mundo corporativo. Muito obrigado, e agora vamos para o nosso próximo quadro. Agora iniciamos o Notícias em Foco. Então esse é o momento que a gente traz algumas notícias aí da Coopercarga. Então, para iniciar, eu preciso compartilhar com vocês que a Coopercarga, no final do ano passado ainda, ela foi reconhecida e continua entre as 10 top aí do setor logístico nacional. Então, a gente foi reconhecido pelo anuário Maiores do Transporte
e melhores do transporte, pela editora OTM. Então esse reconhecimento aí é o reflexo, né, de cada colaborador, de cada parceiro que está com a Coopercarga Logística durante o ano. Outro também é um lançamento, que no final também de 2025 a gente teve um lançamento muito importante, uma novidade super especial, a operação da Natura. Agora conta com uma nova operação, né, com um novo veículo 100% elétrico que entrega aí parte da nossa frota também. Esse diferencial dessa van 100% elétrica é que ela é produzida no Brasil. O modelo, né, ele tem uma estrutura interna totalmente moderna, então o acesso à estrutura interna pela cabine do motorista, então um diferencial também. Além disso, ele pode ser feito diretamente também o acesso pela lateral, e é uma estrutura toda pensada automática, com prateleiras móveis, então sai da van. Então é um modelo todo especial aí para garantir maior eficiência dentro das operações nas entregas urbanas aí junto com a Natura. E você pode conferir o material completo e como ficou esse veículo através das nossas redes sociais, que tem um material muito bacana lá. E já que a gente falou muito, né, daqui, não custa reforçar sobre a nossa corrida, sobre o Na Estrada com a Coopercarga. A gente convida você aí a fazer sua inscrição para o evento. Você aqui de Concórdia ou região, faça sua inscrição lá pelo Simpla, só pesquisar por Na Estrada ou pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. Então já escaneia e faça sua inscrição. E também tem nas nossas redes sociais, então é importante acompanhar lá também, porque lá vai sair o horário, vai sair entrega de kits e todas as informações especiais do evento, a gente sempre mantém vocês informados por lá. E pra gente finalizar com chave de ouro, esse é um dos momentos aí que a gente mais espera do nosso papo, que é um momento de quando a gente indica coisas sobre o que a gente conversou hoje, né? Então, agora a gente chama o nosso último quadro, que é o Compartilhando Conhecimento. Então esse é um momento que vocês podem ficar muito à vontade para fazer uma indicação que tem a ver com o papo de hoje. Aí pode ser um filme, pode ser uma série, um aplicativo, um site, o que vocês acharem que tem a ver com o papo para indicar para quem está nos vendo e ouvindo. E aí, Lari? Bom, vou deixar para você começar, nosso convidado especial, depois a gente encerra por aqui. Vamos lá, talvez um livro e um filme. Livro, eu acho que eu indicaria a autobiografia do André Agassi, que é um tenista. O tênis tem sido um esporte que eu tenho acompanhado bastante, assim, sabe? Por conta das habilidades, principalmente emocionais, que ele exige. E o livro do André Agassi é uma autobiografia muito interessante, porque ele expõe a rotina de um atleta, né, desde a sua infância, né, enfim, e o quanto ele não tinha um apreço pelo tênis na infância, das relações conturbadas com o pai e tudo mais, e o quanto isso foi se desenvolvendo até se tornar um ídolo, né, e um dos tenistas mais vitoriosos da história do tênis como um todo. Então é legal porque às vezes a gente acompanha os atletas e a gente não sabe as dores que eles carregam com eles, né? A gente sempre é muito acostumado, as redes sociais fazem isso, você vê uma vida, né, intensa de muito glamour, mas é muito difícil, assim. E eu sinto que é uma autobiografia muito real, assim, a narrativa dela é boa, enfim, é muito sincera, né? Tem depoimentos muito verdadeiros dele, assim, é bem bacana. É um tenista que ele foi muito julgado por como ele se vestia na época, né? O tênis sempre foi um esporte muito conservador em relação às vestimentas também. E por conta dessa rebeldia dele, né? Foi onde ele tirou muita energia para o sucesso dele também. E no livro você entende bastante isso, assim, é um livro muito legal. E um filme, eu acho que eu indicaria A Vida Secreta de Walter Mitty. Não sei se vocês já assistiram esse filme. É um filme que ele não tem uma complexidade, é um filme super leve de assistir. Com Ben Stiller, e ele traz várias reflexões sobre a vida de um jeito muito leve, assim, né? Uns atos meio heróicos dele, dentro da imaginação dele. E ele conta uma história super legal, cheia de aventuras e tudo mais. É um filme bom para assistir aí num domingão e antes de começar a semana, porque ele traz muitas mensagens aí escondidas dentro dele. É bem legal. Muito bom, já vou anotar aí nas minhas leituras e na lista aí para assistir. Eu trouxe um filme que eu tava muito ansiosa para trazer ele em edições passadas do Papo de Podcast, mas ainda não tinha encontrado o contexto perfeito, e hoje eu acho que ele casa muito bem. Então, o filme é O Campeão, não sei se vocês já assistiram. É um filme que ele fala sobre o esporte, especificamente o futebol, né? Já comentei aqui que é o esporte em que eu acabo acompanhando um pouco mais. E é de um atleta que está acostumado a sempre ganhar e sempre ter tudo o que ele queria.
E aí, em algum momento, ele vai pro banco de reservas. E ele entende que, às vezes, as coisas são além do vencer, além do estar na frente, além, né, de você se autodesafiar. Então, ele era muito bom no esporte, mas ele tinha dificuldade, por exemplo, com o aprendizado. E aí, nesse momento, o treinador, enfim, coloca que ele só vai voltar a jogar quando estudar da forma correta, por exemplo, e aí outros aspectos que no filme dá pra entender melhor na íntegra. Mas quando ele entende que as coisas estão além do vencer, que ele vence. Sabe? Legal. Então, é um filme muito bom, ele é bem leve também, é bem fácil de assistir, é rapidinho e traz muito aí, não só sobre o esporte, né, já relacionando aí com o nosso episódio, mas com o foco, o que dá pra trazer disso pro mundo corporativo também. Vocês vão ficar um pouco impactadas com o final, na verdade, parece que falta aquela continuação, mas é um filme muito bom, tava louca pra indicar e aí achei que hoje ficaria muito bom, então o nome do filme é O Campeão, e falar aí sobre Atlético de Madrid. Minha indicação vai ser um pouquinho diferente hoje, eu vou indicar um site que é o www.minhavida. Só pesquisar no Google, aparece super fácil, e ele traz diversas coisas sobre vida saudável, sobre doença, sobre diversos aspectos disso que muitas vezes a gente sabe que tu vai pesquisar alguma coisa na internet. Tem 10 sites e cada um traz uma informação diferente. E esse ele tem um respaldo muito grande, eles contam com uma equipe médica para dar um suporte nos artigos, pegam artigos científicos, tem um time, acho que deve ter mais de 30 redatores que escrevem os artigos, então eles buscam uma complexidade de informações legais, claro que eles sempre deixam muito claro que nada substitui uma consulta médica, por exemplo, mas tem informações de artigo muito interessante que tu pega sobre alimentos, sobre o que fazer e tudo que está envolvendo esse mundo do bem-estar, então eu acho que é bem legal, é uma forma um pouquinho mais confiável, vale dar uma conferida no site, ler tudo que tem lá para entender também aonde eles se baseiam os conteúdos, mas fica aí uma indicação, eu acho que tem tudo a ver com o papo de hoje também. Legal. Gente, e assim a gente encerra muito bem mais uma edição desse ano, agradeço vocês por ter participado e por a gente ter conversado um pouquinho hoje. Então, gente, esse foi o Papo de Podcast, é o momento onde a gente conversa sobre tudo o que está acontecendo no setor logístico e dentro da Copercarga, sempre contando aí com o apoio de colaboradores e especialistas no assunto. Lembrando que você encontra esse Papo de Podcast nas principais plataformas de conteúdo. E não esqueça também de acompanhar nossas redes sociais para estar sempre informado. Comigo na equipe de podcast, Larissa Casagrande e Rafael Vargas. Eu sou Leandro Provence e vou ficando por aqui. E lembre-se, na Copercarga, nossa paixão é entregar sucesso. Até o próximo papo. É informação.